Hello guys, teacher here. We're going to study by this recording unit 3 and C. All starts on unit 3 grammar. As I can remember, we stopped on the unit 3 vocabulary, the class before the last Saturday. And when you were all absent, we should have started on grammar. So it's because of that, as I check my appointments, I got these items from unit 3 grammar, ok? Oi, pessoal, é a teacher aqui. Conforme a gente combinou, nós vamos ver as unidades 3. Começar da 3i até a 4. Eu vou começar da 3a, que é o grammar, porque, se eu não estou enganada, né? Se eu me lembro bem, a gente parou no 3a, mas era o vocabulary. Então, eu vou começar aqui do grammar, tá? Não tem interação, então vocês vão ter que assistir e tirar as dúvidas ou comigo no sábado ou oportunamente. É meio estranho para mim também, mas vamos ver o que vai dar. Desculpa. So this part of the grammar talks about adverbs of intensity and also quantifiers with verbs. A diferença deles é basicamente que os advérbios de intensidade, né, por mais estranho que pareça em relação ao que a gente tem de gramática em português, os advérbios de intensidade são aqueles que modificam os adjetivos, né? Tanto os adjetivos quanto os substantivos. Porque aqui eu tenho assim, ó, adverbs of intensity. It's extremely cold. Tá muito frio. It's very windy. Tá ventando demais. It's really hot. Tá extremamente quente, tá quente demais. It's pretty sunny. Está muito ensolarado. Pretty, para quem não lembra ou não sabe ainda, em inglês também é um intensificador positivo, tá? Ele não é necessariamente só a palavra lindo ou linda. Ele também pode ser muito, muito demais. It's very cool. Essa palavra fair em inglês significa adequado, justo, suficiente. Então, it's fairly cool quer dizer que tá fresquinho, tá um clima bom, tá? Ameno, como a gente diz em português, mas já é um vocábulo meio em desuso atualmente. It's somewhat cloudy. Tá mais ou menos nublado. Significa que tem nuvens no céu. Cloudy, tá? Quando esses adjetivos terminam em Y, a sílaba tônica, a ênfase está onde vai acontecer onde está o Y. Então é windy, sunny, cloudy, tá? Quando não é cold, hot, cool, tá? Enfim, é isso. Essa é a primeira parte, então, da gramática, né? Os advérbios de intensidade. Então, eles modificam, eles intensificam, né? A característica de um substantivo ou de um adjetivo. Na real, aqui, se a gente prestar atenção, o que eles estão mexendo mesmo são com os adjetivos, tanto adjetivos terminados em Y como não, né? Então, eu não tenho só está frio, it's cold. Está frio. Era isso. Não, it's extremely cold.
estou dando um tamanho, uma intensidade para esse frio, tá? Além disso, a gente tem também o quantifiers with a verbs. Aí os quantifiers, eles já são assim, eles vão se adicionar ao verbo. Neste caso, aquilo que nós chamamos de, em português de verbos de fenômeno da natureza. Só que em inglês, ele não é um tudo bem, a gente identifica o fenômeno da natureza, mas eles são conjugados com it, todos eles, tá? Em português a gente fala chove, neva, né? Que mais? Garoa, alguma coisa assim. Em inglês não, é o it. É a terceira pessoa do singular para o pronome neutro, né? Para coisas, objetos e animais. E aí vem a coisa, né? Porque o tempo não é um objeto, não é um animal. Por isso que a gente falava, né? Coisas e animais, antigamente. E eu acabei adicionando esse objetos aí que era para ficar mais detalhado ainda, né? Então não é só coisas e animais. Coisa é abstrato, né? Objetos e animais já são mais concretos, mas a gente também usa ele para os abstratos. Então, os abstratos a gente chama de coisas e animais é concreto, mas os objetos também são concretos. Então, fica coisas, objetos e animais. Aquilo que o inglês chama de stuff, tá? Coisa em inglês chamado de stuff. Eles têm essa diferença, porque é abstrato. Então, a gente tem aqui, it knows a lot, que neva muito, né? Está nevando muito. It rains quite a bit, né? It rains quite a bit. Chove um pouco, quite a bit. Esse quite aumenta e o bit diminui. Ai, coisa, né? Significa que chove um pouco. It snows a little. Neva um pouco, tá? O quite a bit é menos que um pouco, é um pouquinho. É tipo assim, it rains quite a bit. Tá chovendo um pouquinho. A gente diria que tá garoando, resumindo, né? Tá chuviscando. A gente tem essa palavra em português, eu esqueço dela. Tá chuviscando. It doesn't rain very much. It doesn't rain very much significa que não está chovendo muito. E por último, it doesn't rain at all. Não chove, tá? Não está chovendo. It doesn't rain at all é a negação total, né? O at all é o que nega tudo. Ele se une ao verbo na negativa para dizer que aquilo é impossível, não tem como estar acontecendo. Então, como que a gente monta a negativa desses quantifiers com verbos que, nesse caso aqui, indicam fenômenos da natureza, embora sejam conjugados com o pronome it? A gente usa o doesn't normal, como nós faríamos com qualquer outro verbo, porque, como eu disse para vocês, eles não são considerados da mesma forma que na nossa gramática em língua portuguesa. Ok? So I ask you to do exercise 3. Add the adverbs and quantifiers to the sentence, then compare with a partner. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar as frases, adicionar as palavras que estão entre parênteses e remontar, né, reescrever essas mesmas frases, tá? Pay attention. When we're talking about adverbs of intensity, it comes before the adjective or the noun. When we're talking about quantifiers with verbs, it comes after the verb, ok? Então, com advérbios de intensidade, esses advérbios terminados em Y, eles são colocados entre o pronome e o adjetivo, tá? Ou substantivo em alguns casos. Quantifiers with verbs, os quantificadores já são colocados após o verbo, tá? Os quantificadores aqui, a segunda coluna, a lot, quite a bit, a little, very much, at all. Esses são colocados após o verbo conjugado. Ok? Bom, então aí a parte 3A é essa. 3B é interação,
não tem por que eu fazer isso aqui. Eu vou para 3C, que é Vocabulary and Grammar, ok? Bom, continuando, now we're going to see Unit 3, Part C, ok? Lembrando que o livro, né, ele tem duas unidades que trazem, duas lições, melhor dizendo, que traz vocabulário e gramática, né, como partes isoladas, explicando alguma coisa. E na parte A a gente vem esse primeiro vocabulário e essa primeira gramática, e na parte C a gente vê a segunda. Eles são sempre temas complementares, tá? Então agora nós vamos ver o 3C. And the title is I'd like to play chess. I'd like to play chess. Eu gostaria de jogar xadrez. Esse I'd like é a expressão I would like. I would like, né? O would, ele dá essa ideia de subjuntivo, de alguma coisa que não aconteceu, né? Ele traduz um desejo, um anseio, uma expectativa, tá? Gostaria, para nós é o famoso futuro do pretérito, tá? Vocabulary, indoor activities. Indoor activities são atividades realizadas dentro, né, da área interna. Então, atividades internas, né, que você faz dentro dos espaços. Atividades cotidianas. It says, complete the phrases with the correct orders. Then listen and check your answers. And we have desserts, a board game, chess, cookies, a crossword, a jigsaw puzzle, a nap, popcorn, and a video. Ok? Bom, board game é um jogo de tabuleiro, qualquer um. Chess é o nosso xadrez. Cookies são cookies mesmo. Crossword são as palavras cruzadas. Crossword, palavras cruzadas que se cruzam, formam uma cruz, que é a palavra cross. A jigsaw puzzle. A jigsaw puzzle é o quebra-cabeça. Puzzle em inglês é todos os jogos de lógica, de desafio, tá? Jigsaw são os quebra-cabeças. Jigsaw só porque são cortados, serrados, tá? Nap. A nap é uma soneca. Popcorn, vocês sabem que é pipoca. E a video, vocês também sabem que é um vídeo. Aí nós tínhamos aqui, então, o exercício pede que nós completemos, né, as frases com as palavras corretas. Lembrando que phrases, eu acabei de cometer um falso de incorrer num falso cognato, porque phrases em inglês não são frases, são expressões, tá? Phrases em inglês são expressões. Expressões, qual é a diferença de frase e expressão? Expressão não tem verbo, ela não tem ação. Pode ter uma expressão nominal que não tem verbo, amor materno, carinho filial, ok? Consultor bancário, tudo isso é expressão nominal e eles não apresentam verbos, tá? Então aqui eu tinha o A, bake cookies,
B, do a crossword. Do a crossword. C, do a jigsaw puzzle. Do a jigsaw puzzle. And D, make a video. Make a video. Por que do a crossword, do a jigsaw puzzle e make a video? O make, ele é usado para produzir, elaborar, confeccionar, mas ele não significa o mesmo que o do, teacher. Significa. Mas o do a crossword é alguma coisa que você vai usar lá, seu pensamento, né? Mas são coisas que você já tem pré-determinadas, né? O jigsaw puzzle é a mesma coisa, você vai montar as pecinhas, então são atividades mais mecânicas. O do a gente usa para atividade mais mecânica, tá? Do the iron, do the dishes, são atividades mecânicas. O make, apesar dele ter esse sentido de fazer também, ele é mais aquilo que você usa a criatividade. Você vai usar os seus 5 sentidos, você vai explorar, você vai elaborar. Então, ele não é uma atividade mecânica, ele é uma atividade que usa mais o pensamento, sua sinapse mental. Para você make a video, para você fazer um vídeo, tem toda uma etapa até você chegar no vídeo. E mesmo que você pegue a câmera e saia fazendo um vídeo, você precisa ter um propósito com aquilo, senão vai ficar uma coisa sem sentido nenhum, sem pé na cabeça, né? Então é make a video, porque é alguma coisa que você tem toda uma preparação, uma elaboração. Do a homework é a mesma coisa. O homework tá lá e você vai simplesmente completá-lo. É mecânico, tá? Make popcorn. Eu tenho, por menor que seja eu pegar e botar ali, ligar o aparelho de, né, a pipoqueira, vai ter todo um planejamento, uma elaboração. Não é mecânico. Play a board game. Por que que é play a board game? Porque é coletivo, gente. Você não joga board game sozinho, muito difícil. Ou você joga chess, né? O chess você consegue jogar sozinho. Ainda assim é play, tá? Porque você tem instrumento, lembra aquilo que eu expliquei para vocês? O play você tem algum dispositivo, algum aparelho, algum instrumento, algum material que você usa. E eles normalmente têm essa característica de são esportes ou atividades coletivas. E o take a nap, que é tirar uma soneca. É o simplesmente dormir. Ok? In the sequence, we have a conversation, and it's called It's Raining. It's raining. Yeah. So I would ask you to try to find it on your code. Yeah. You have a key code on your book, and probably you're going to find this listening and the code in the site, ok? Do website. Então, aqui, ó, é uma conversação, é um diálogo, né? Como a gente fala, ela sempre introduz a gramática, tá? E, assim, eu indico vocês procurarem, entrar no seu key code ali, naquela chave de código que vocês têm no livro, raspa ali, né? No meu não tem, não adianta eu procurar porque não existe, tá? Mas onde vocês têm a chave, vocês entram e lá vocês vão encontrar os áudios e eu creio que os vídeos também que o livro tem. O meu livro não tem acesso, eu não tenho esse acesso através desse livro, porque o do professor ele é enviado para a escola, no caso, tá? E a escola disponibiliza esse acesso. Eles estavam terminando de fazer isso, até porque também a Cambridge não tinha ainda liberado todos os acessos, tá? Então, essa também é uma atividade que não vale a pena eu gravar, porque não tem interação, vai ficar bem estranho, né? Então, eu vou aqui para Grammar da parte C, que é justamente o would like. Would like plus infinitive. Então, como eu disse para vocês, o would like, ele é
um verbo, né, que significa, indica o futuro do pretérito. E é aquela brincadeira que a gente faz, né? Ah, eu queria um chocolate quente. Porque você queria, você não quer mais, né? Então vocês já imaginam que would like é uma expressão muito usada nesse contexto de solicitação em loja, em restaurante, cafeteria, enfim, tudo aquilo que envolva essa questão de você fazer uma solicitação, um pedido, um questionamento, tá? Aqui, o livro trouxe, nesse contexto do indoors activities, tá? Então, eu vou me focar nisso, né? Eu vou me manter nisso. E esse would like plus infinitive é o uso do would like com os verbos no infinitivo, tá? O like, normalmente o like, ele é um verbo que ele aceita as duas regências, ele aceita tanto o infinitivo quanto o gerúndio, mas nesse caso específico, ele só aceita o infinitivo. Então vamos lá. What would you like to do? What would you like to do? I'd like to play chess. Então, o que você queria fazer, ou o que você quer fazer, sem problema, eu queria ou eu quero jogar xadrez. Where would he like to play chess? Where would he like to play chess? He'd like to play chess right here. He'd like to play chess right here. Onde ele gostaria, onde ele queria jogar xadrez? Ele queria jogar xadrez aqui. Now we have some questions, ok? Então, a gente tinha aqui também as questions, but these first two questions are long answers. Essas duas perguntas aqui, elas são de respostas completas, o que a gente chama em inglês de long answers. Long answers, tá? But in the sequence, we have the short answers. Questions with short answers, que são aquelas que têm as respostas de sim ou não, naquela estrutura de o verbo que inicia a pergunta termina a resposta. Então, would you like to do a jigsaw puzzle? Would you like to do a jigsaw puzzle? Yes, I would. No, I wouldn't. Então, aqui você gostaria de montar um quebra-cabeça? A gente não fala fazer em português, né? A gente fala montar. A gente gostaria de montar um quebra-cabeça? Você gostaria de montar um quebra-cabeça? Sim. Gostaria, não. Não gostaria. Ou você queria? Sim, queria, não, não queria. Ou se você quer, né? Você tem essas possibilidades. Então, yes, I would, olha lá, o verbo que inicia a pergunta termina a resposta. No, I wouldn't, o verbo que inicia a pergunta termina a resposta, passando para a negativa, que já está iniciada ali no no, tá? Would you like to take a nap? Would you like to take a nap? Yes. Sorry. I switch the pronoun, the subject pronoun. Would they like to take a nap? Would they like to take a nap? Yes, they would. Yes, they would. No, they wouldn't. No, they wouldn't. Ok? Então, aqui eles gostariam de tirar uma soneca? Eles queriam tirar uma soneca? Né? Eles querem tirar uma soneca? Sim, eles querem. Não, eles não querem. Eles queriam, não queriam, gostariam, tanto faz, tá? O que importa é vocês entenderem qual é o contexto do uso, e não a tradução em si. Ok? Então, as duas primeiras de resposta completa, né? Mais elaborada. E qual é a diferença? A diferença é o pronome interrogativo, do WH questions. Quando eu tenho uma pergunta que inicia com um WH questions, what, where, when, why, how, what else? Whose, who, whom, todos eles serão, né, essas respostas todas serão completas, porque você não vai dizer sim ou não, você vai responder justamente o que o pronome interrogativo está evidenciando. No primeiro o que você gostaria de fazer e
onde ele gostaria de jogar. Então, a tua resposta tem a ver com estes pronomes. Perdão, pronome interrogativo. Tem a ver com esses pronomes interrogativos. Ela está focada nesses pronomes interrogativos, ok? E as outras são respostas simples. Tranquilo, né? Aí, então, eu vou pedir para vocês fazerem o exercício A e B, sendo que o A é circle the correct words, then practice with a partner. Então, vocês vão circular a forma verbal correta, né? Lembrando que nós estamos falando de would you like plus infinitive. Infinitive em inglês é aquele verbo que é iniciado pelo to, que nós traduzimos em português por exemplo, to do, né? Fazer, o que mais? Manter, enfim. To make, realizar, confeccionar, elaborar, tá? To do the dishes, lavar a louça. Do the iron, passar a ferro, né? Que é passar a roupa, no caso. Ok? Do gymnastics, fazer ginástica. Do karate, a gente pode colocar lutar karatê, se quiser. Ok? Tá? E aí, a gente vai ter o to, né? Antes do... Depois do like, a gente vai ter o to antes da forma base do verbo. Então, aí tá, ó. To do, to play, to take, lá nos exemplos. E aqui vocês vão observar, né? Pergunta e resposta, e vão circular as opções corretas de resposta. Lembrando que vocês podem responder, vocês vão precisar circular em alguns momentos na pergunta, em outros na resposta, né? Então, observem, sigam a estrutura do exemplo dos boxes de gramática. Eles estão aí para isso, para ajudar vocês, tá bom? Ok? Então, eu vou pedir que vocês façam o reading da page 32 as homework, ok? Reading the page 32 as homework. Where would you like to go? Where would you like to go? Tá? Então, onde você gostaria de ir? Tá? E aí, o contexto é falando do Canadá. Canada through the seasons. Então, é o Canadá, né? Ao longo das estações, tá? Então, conforme as estações do ano, a gente tem climas e características diferentes do Canadá, tá? E aí vocês vão ler aqui o artigo, né, e vão responder A, read the article, where do you think it is from? Bom, a gente já sabe, né? Tá, a gente sabe que é o Canadá, mas eles querem que vocês selecionem de onde ele foi retirado. A vacation blog, a tourist brochure, a textbook or a weather report. Então, vocês vão ler e vão marcar a resposta correta. A B, read the article again. When you can use the things. Então, aqui vocês vão ler o artigo de novo e vão escrever em quais das estações vocês vão utilizar cada um desses aparelhos ou objetos que estão aparecendo aqui. Se imagine you can visit Canada, when and where would you go? Aí ele está falando para você imaginar que você pode visitar que você quer visitar o Canadá, né? Você pode visitar o Canadá. Quando, tá? E onde você gostaria de ir, tá bom? Então, vocês vão colocar essa resposta, tá? É isso. Then we have on page 33 an exercise, a writing exercise, an email to a friend, an email to a friend. E vocês vão fazer isso aqui, tá? Façam na estrutura do e-mail, mas dentro do WhatsApp, joguem lá no grupo, tá bom?
Aí ele diz aqui, think of a place and a friend you'd like to visit. Então, vocês vão pensar num lugar e um amigo que vocês queiram visitar. E answer the questions. What is your friend name? Então, vamos pensar qual é o nome desse amigo. Where does your friend live? Onde que esse amigo ou amiga, né, mora? When do you plan to visit? Em que época do ano vocês pretendem visitar? Em que mês? Em que estação? What would you like to do there? O que que você pretende fazer lá, tá? O que que você quer fazer? Então, tá vendo que o would, né? Ainda usando essa questão do futuro, do pretérito, que é algo que é expectado, não é real. Write an email to a friend about your travel plans. Use the model and your answers in part A to help you. E aí vocês vão usar, né, esse exemplo from Kate Spencer to Hee-jin Che, tá? Hee-jin Che é o nome aqui da nossa sul-coreana, Hee-jin Che. E eu não sei se é ele ou ela. Provavelmente é mulher, mas não tenho certeza. Então, é a Kate escrevendo para o Richin Che, e vocês vão pensar como se fossem vocês, claro que é em inglês, vocês não precisam ter exatamente essa quantidade de linhas que tem aqui, mas como é um e-mail, ou eu disse, né? Na verdade, eu quero a estrutura do e-mail, mas vocês vão fazer no WhatsApp, ok? Vocês vão fazer para o WhatsApp e no grupo mesmo. Pode mandar pelo grupo, porque vocês podem se comunicar, tá? Se alguém quiser, de repente, vamos fazer uma coisa interativa. Põe no grupo, e se um quiser dar palpite no do outro, quiser ajudar, é legal. Vocês fazem uma escrita coletiva, tá bom? Então, vocês vão usar o modelo do e-mail que a gente tem aqui e as perguntas do exercício A para poder montar o corpo do texto de vocês, tá bom? Então, aqui a gente termina a unidade 3, tá? Vou dar um tempinho, tomar uma água e já volto aqui com a 4. Okay, guys, now let's go. Sorry, soltou aqui. Let's continue our recording class. Now we're going to talk about life at Roma, Unit 4, life at Roma. Ok? Então, seria a vida em casa, no sentido de seu lugar natal, tá? Lugar em que você mora. Mas ele vai falar também dos espaços que a gente tem em casa, né? No Rome, que na verdade é lar em inglês, né? Construção, casa, house, que o Rome pode ser uma série de edifícios e construções diferentes, tá? Lar, né? Rome, sweet Rome, né? Lar, doce lar, né? Where you are, onde você está. Lesson 8, things in a Rome, então, né? Os espaços que você tem, os objetos, os aparelhos que você tem naquela casa. The quantifiers, how much and how many. Quantifiers before now. Então, a gente vai falar dos quantifiers how much e how many, que são os quantificadores antes de substantivos. Lesson B, making a request and agreeing to a request. Então, a lesson B é fazendo uma solicitação, um pedido, e aceitando, né, essas solicitações, pedido. A lesson C, a Road Course, são as tarefas domésticas, né, as prendas do lar aí. Separable two-word phrasal verbs. Separable two-words phrasal verbs. São os phrasal verbs, que são os verbos acrescidos de preposição, que são separáveis, que você separa o verbo da preposição, tá? Porque existem, a grande maioria dos phrasal verbs, você não pode separar o verbo e a preposição. Lembrando que o phrasal verb, essa união de verbo e preposição,
ele traz um outro significado para um verbo que às vezes a gente até já conhece, mas essa união com a preposição modifica o significado, o contexto e o sentido e o uso do verbo. E a lesson D, que é sempre o nosso reading e writing, unusual homes from around the world, é sobre as casas incomuns, né? Casas incomuns ao redor do mundo. Então, essas casas incomuns que a gente encontra, né? Ou lares incomuns, né? Porque lembra que não é edifício, não é construção, é o conceito de lar. E o writing Dream Room, a casa dos sonhos. Bom, quando chegar lá a gente conversa, que aí vai ter tarefinha também. Warm up. É uma atividade interativa, então é uma outra coisa que eu não vejo muito sentido em ficar explorando, por isso eu vou passar a resposta. These are the rooms of world leaders. These are the rooms of world leaders. Então aqui são as casas de líderes mundiais. Match the countries and the pictures. Check your answers on page 144. Então, vocês vão até a página 144 e vão checar a resposta de vocês. Então, eu nem vou dar a resposta, porque vocês podem checar na 144. So, A, B, C, and D. To room, each one of the browsers belong to each world leader. Each of the these browsers belong, ok? Browsers porque aqui é construção, tá? Ah, eles estão falando rooms, eu estou falando browsers porque eu estou olhando para construção, tá? Então, vocês vão olhar para elas, tá? E vão dizer de quem é quem, qual, né? Algumas são óbvias para nós, outras nem tanto, tá? Então, façam esta A e o B, vocês vão ranquear entre essas 4 casas de 1 a 4, aquelas que vocês gostariam de visitar, ok? Então, vamos aqui agora para a parte A. Part A. It's about vocabulary. And it's talking about, as I told you, parts of the rouse, ok? Conectou. Então, ele chamou de There's a Lot of Light. O título que eles deram, né? For A, There's a Lot of Light. Tem muita luz. Aqui a gente está vendo, então, um mapa de um room, tá? Na verdade, da construção aqui interna, né? Do espaço interno de um room. Eles chamam de room, eu vou seguir. Então, ele diz assim, things in a room. Então, as coisas que tem num lar, tá? Então, é uma casa habitada. Se for simplesmente a construção sem habitante, é browse, ok? A, label the pictures with the correct words. Then listen and check your answers, okay? Well, I'm going to read all this, then we can correct, okay? So, we have the word bathtub, bed, coffee table, and refrigerator. Vocês só vão completar com essas 4 palavras, as outras estão feitas. So repeat with me. Bathtub, bed, coffee table, and refrigerator. 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 Okay? Here we have from A to D in each of them. The first picture is about bathroom. A primeira imagem, a primeira foto, né, é do bathroom, que é a sala de banho. A gente não usa isso em português, teacher, não usamos mesmo. Isso é do português lusitano. A gente fala banheiro, né? Mas eles chamam de sala de banho. Mas por quê? Porque nem todo banheiro, como vocês sabem, tem um chuveiro. Então, quando a gente não tem o chuveiro, é lavabo.
E em inglês, lavabo a gente chama de restroom. Restroom, que são os banheiros que a gente tem na escola, né? Ali na própria top, nas escolas que a gente frequenta, nas escolas públicas particulares, enfim, as escolas regulares normais, onde que a gente usa também em outros meios públicos e privados, né? Agora, o bathroom é muito comum dentro das casas, que é onde você tem o chuveiro ou a ducha, né? E ali a gente tem, então, no bathroom, a diferença entre restroom e bathroom é o chuveiro, tá? Então, ali a gente vai ter a sink, letter A, repeat, sink, que é a pia. Letter B, toilet. Toilet é o vaso sanitário, tá? Por isso que às vezes a gente vê também toilet, em vez, né? Em inglês, ou às vezes até o pessoal fala toilette, né? Que vem do francês, e o toilette, que é o mesmo lavabo, que só tem o vaso sanitário e a pia na maioria das vezes, né? Se o shower. O shower é justamente o chuveiro ou a ducha, né? O espaço que você usa para tomar banho, fazer sua higiene. E o D, que vocês tinham que completar, então, aqui, eu espero que, né? Qual que é? É o bathtub. É o bathtub, que é a banheira, que não é comum em todas as casas, né? Mas aqui também existem tipos e tipos de banheiro. The second picture is about the bedroom. 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 A palavra room em inglês significa espaço, compartimento, sala. Bedroom é a sala de dormir ou é o quarto, né? So we have here curtains, curtains, que são as cortinas. Repeat, curtains. B, dresser, que é a cômoda, ok? Ok? C, the closet em inglês, or wardrobe, ok? Wardrobe. A gente tem o closet, tá? Ou wardrobe. São duas palavras para guarda-roupas ou armário. Por que wardrobe? Wardrobe, porque se vocês se lembram, né? Na época da Primeira e da Segunda Guerra, as pessoas passavam, entravam pelos guarda-roupas, muitas das casas, e saíam em passagens secretas que iam dar nos porões, onde eles escondiam as crianças e as mulheres, na maioria das vezes. Por isso que ficou sendo wardrobe. Mas o que a gente usa hoje em dia é mais closet mesmo. And bad, que é justamente o que todo mundo sabe que é a cama, não é o bad de ruim, não, é bad, tá? Tá bom? Bad, bad. Ixi, parece meio um carneiro falando, né? Não é o bad de ruim, é o bad, tá? Then we have the kitchen, que é o lugar que todo mundo adora na casa, né? Normalmente é o lugar mais frequentado pelas famílias e pelos parentes e familiares, que é a cozinha, né? Kitchen. Teacher, por que kitchen não tem a palavra room? Porque não sofreu muitas alterações do germânico. Quando você vê essas palavras que tem muito K, tem muito CH, tem muito W, essas palavras sofreram poucas alterações do anglo-saxônico germânico, tá? Então, o kitchen é a cozinha. E here we have a refrigerator. Repeat, refrigerator, tá? Que é a geladeira. B, cupboards, repeat, cupboards, que são os armários de cozinha, né? Tem um outro termo para isso em português que a gente usa, não tem não? Além de armário de cozinha. Não vou pensar. C, stove. Stove, que é o fogão, tá? Stove. É o fogão. E o stove tem um oven, que são os fornos, tá? Então o fogão tem stove,
fogão incompleto é um stove. E, né, a parte do forno é oven, tá? Electric oven, forno elétrico. É escrito com o... Ah, vou usar o artboard aqui. Peraí. Brambling. Então, o oven, que é o forno. Oxi. Forno, tá? Deixa eu ver se eu vou lembrar mais alguma coisa. Then we have the dishwasher. The dishwasher é a pia de cozinha, tá? Dishwasher é a pia de cozinha. Você vê que a referência deles é bem estranha. É sink na pia de banheiro, que tem a ver com tem a ver com a torneira e o. Ah, meu Deus, eu esqueci o negócio, como é que chama isso em português. E o sifão da pia. E aqui é o dishwasher, que seria o lavador de louças, que nada mais é que a pia da cozinha, tá? Então lembra que o inglês é muito denotativo. O que que ele faz na pia da cozinha? Ele lava a louça. Então é o dishwasher, é o lavador de louça, tá? Vamos ver aqui se tem alguma outra coisa. The last part of the living room, okay? The living room. In the living room we have sofa. We have sofa, repeat, sofa, que é o sofá normal. B, shelves, shelves, isso tá no plural, assim como cupboards, tá? Que é, só é cupboard, sem o S. E shelves é um plural que é... Como que eu vou dizer? É um plural que não é muito regular. Essa palavra é prateleira e ela é escrita com F, é shelf, shelf. E aí no plural, prateleiras, fica shelves, shelves. A grande maioria, quer dizer, basicamente 99% das palavras em inglês que terminam substantivos que terminam em F fazem no plural com V e S, tá? A gente fala half, né? De metade, half, ok? E o plural dessa palavra half é halves, halves, que é metades, tá? Meios. We also have army chairs. Armchairs aqui é a mesma coisa, são duas poltronas. A palavra no singular é army chair, sem o S, repeat. Armchairs, armchair. And we also have the coffee table, tá? Coffee table, repeat, coffee table, que é a mesa de cabeceira, tá? Que pode ser a mesa de café, mesa de centro. Aí ela pode estar em vários lugares, não é comum nós aqui nas nossas casas, né, dos meros mortais, termos as coffee table. A gente costuma ter um outro tipo de mesa, né? Que não é necessariamente uma coffee table, ok? Vou deixar aqui, que se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco. Deixa eu ver, vou dar uma olhadinha. Toilet, sink, shower, closet, curtains. Ah, o que eu estava dizendo para vocês, né? Wardrobe. Esse meu computador, ele tá meio ruimzinho. Wardrobe. Ó, tá vendo? Tem umas letras
Part B, não tem sentido fazer, como eu disse, ela é interaction, é interação, eu não vou fazer interaction, tá? Conforme for, a gente volta atento nessa continuada 3. Né? Agora nós vamos para for C, que é I always hang up my clothes. I always hang up my clothes. Que eu, na verdade, eu sempre penduro as minhas roupas, tá? Ponho para secar, né? Vocabulary, household chores, que são as tarefas domésticas, tá? A, label the pictures with the correct words. Aí vocês têm aí imagens and phrases, algumas expressões, né? Com tarefas cotidianas, tarefas domésticas. Vamos lá. We have repeat. Clean out the closet. Clean out the closet. Clean up the yard. Repeat. Clean up the yard. Drop off the dry cleaning. Repeat. Drop off the dry cleaning. Repeat. Hang up the clothes. Hang up the clothes. Repeat. Pick up the magazines. Pick up the magazines. Repeat. Put away the dishes. Put away the dishes. Vocês vão ouvir também put away the dishes. Put away the dishes. Tá? Então, repeat. Put away the dishes. Take out the garbage. Take out the garbage. Take out the garbage. Tá? Então, repeat. Whip off the counter. Whip off the counter. Ok? Bom, quem disse aí que pick up the magazines era recolher as revistas? Fez um pontinho aí, acertou. Ok? Nesse pedaço aqui, talvez vocês possam parar para fazer o exercício e depois esperar a minha resposta, tá? Quem aí no 2 respondeu whip off the counter? Whip off the counter, que seria secar, né? A bancada, counter. A bancada acertou. Lembrando que whip é o secar. E se vocês procurarem nas embalagens do Perfect, vocês vão ver alguma coisa escrito com whip of tissue, whip tissues, uma coisa assim, que vem do Perfect, tá? 3, clean out the closet. Então, né, quem respondeu a 3, clean out the closet, que é organizar, limpar o armário, tá? O 4 é o put away the dishes. Put away the dishes, tá? Que é, né, você organizar a louça, tá? Put away the dishes. Vocês vão colocar a louça no lugar. Five, clean up the yard. Quem colocou aí, quero clean up the yard. Quero limpar o quintal. Você vai recolher as folhas aí, né? Depois é o six, take out the garbage. Take out the garbage. Então, assim que ele está limpando o quintal, recolhendo o que está no quintal, as folhas secas, enfim. E o six é o take out the garbage, que é você retirar o lixo. Garbage é o lixo, levar a sacola para a lixeira, né? Levar para a coleta. E o seven, que é o título aqui, né? Que é o rung up the clothes. Rung up the clothes. The clothes. Que é o pendurar as roupas, né? Aqui eles estão mostrando como pendurar as roupas, mas não é para secar, é para deixar no cabide dentro do armário.
A expressão ring up significa pendurar. O jogo da forca em inglês chama ring man, que é o jogo do pendurado, do enforcado, tá? E o H, que é o drop off the dry cleaning. Drop off the dry cleaning. Então, o drop off the dry cleaning é para você recolher a roupa seca, tá? Aqui, ó. Drop off the dry cleaning, tá? Ok? So, então era isso que vocês tinham que fazer, associar as imagens com as expressões, né? Eu fui dando aqui a resposta e o significado. E o B é which course in part A do you do? Aí o B você tem que falar, né? Quais são as atividades que você faz aqui da part B, tá? O C é o to é um conversation, que vai dar a introdução da grammar. Ele continua falando sobre esses phrasal verbs que a gente tem aqui, tá? Por que phrasal verbs? Pick up, up é preposição. Whip off, off é preposição. Out, clean out, out é preposição. Put away, away é uma preposição. Up de novo, out de novo, up de novo, off de novo, tá? Então aqui a gente já tem essa introdução aos phrasal verbs no vocabulary. Aí a gente vai para o grammar. E aí ele diz separable, two words, phrasal verbs. Separable, two words, phrasal verbs. E aí a gente tem aqueles mesmos advérbios que a gente já viu lá, advérbios, ó, teacher, acorda. Aqueles mesmos phrasal verbs, I'm sorry guys, phrasal verbs, que a gente já viu lá no vocabulary, né, que falava sobre os household chores, as tarefas domésticas. A gente tem eles retomados aqui no grammar, né, no box da grammar. E eles vão mostrar que eles podem ser escritos juntos e separados. Por isso que é separable two words, phrasal verbs, que são, né, são phrasal verbs formados de duas palavras, no caso o verbo mais a preposição. So, I take out the garbage. I take out the garbage. Eu recolhi o lixo, né? Eu recolho o lixo, I'm sorry, tá no plural, no present, tá no presente. No simple present, I take out the garbage. Eu recolho o lixo. Or I take the garbage out. I take the garbage out. É a mesma coisa, eu recolho o lixo. I take it out. I take it out. E aí você, né? Nossa, teacher, sumiu tudo. É, porque o it é o garbage, tá, gente? Então eu tinha I take out the garbage, eu recolho o lixo. I take the garbage out. I take the garbage out. É a mesma coisa, só que aqui é uma escolha, colocar o out no final. E para utilizar sem o substantivo estar explícito, né, a gente faz a substituição do substantivo pelo pronome sujeito correspondente, e o garbage é uma coisa, né? Então a gente põe o it. I take it out. Notem como tá aqui, ó, que não é I take out it, tá? Porque aí, ó, eu vou usar como uma segunda situação. Eu coloco o it no lugar do the garbage. Então fica I take it out. I take the garbage out. I take it out. Okay? Then we have some questions about this. Could you hang up your clothes, please? Could you hang up your clothes, please? Você poderia pendurar as suas roupas, por favor? Could you hang your clothes up, please? Could you hang your clothes up, please? A mesma coisa, com aquela escolha de colocar o up depois da expressão your clothes. Could you hang them up? Could you hang them up? Clothes está no plural, esse é o substantivo desta frase, né? Então, o clothes a gente vai substituir por them, que é o plural aqui, né? É o pronome sujeito
Aqui, na verdade, ele é um pronome oblíquo. Ali também, ele tá no oblíquo, porque ele vem depois do verbo e não antes, ok? A diferença é essa. O pronome sujeito, ele vem antes do verbo, e o pronome objeto, em inglês, ou oblíquo para nós em português, ele vem depois do verbo, tá? Porque ele substitui o objeto do verbo, tudo bem? E aqui o objeto do verbo é clothes, que está no plural, então vai ser o them, tá? E o please, que é o por favor, normal, em inglês eles são muito formais, como a gente já sabe. Quando eles fazem uma pergunta, eles colocam o please. Aí também eles chamam a atenção para que não é could you hang up them, please, tá? Could you hang up them, please, não. O them vem no meio, entre o verbo e a preposição. Então é ele que quebra o phrasal verb. Por isso que é um two separable words, ok? É um phrasal verb que pode ser separado, ok? Then we have two activities, 3A and 3B. 3A, you write the sentence. Aí vocês vão reescrever as frases. Take a look at the example. Let's ring up the dry cleaning. Let's ring up the dry cleaning. Let's ring the dry cleaning up. Let's ring the dry cleaning up, tá? Então, aqui é o que a gente viu aqui na explanation do grammar, na explicação do grammar. Então, vocês vão seguir o exemplo, vão olhar para os quadrinhos da grammar e vão fazer o que eles estão pedindo, que é reescrever as frases. E a B, que é mais fácil ainda, que é o complete the sentence with the correct verbs. Use either each or them. Então, vocês vão completar com esses verbos, né? Só que vocês vão, ao invés de copiar os substantivos, vocês vão utilizar it para aquele substantivo que estiver no singular e o them para aquele substantivo que estiver na terceira pessoa do plural. Então, o it, terceira pessoa do singular, e o them, terceira pessoa do plural. Lembrando que eles são os pronomes objeto, object pronouns in English, pronomes oblíquos em português, tá bom? Então, tentem fazer, não conseguindo, sabem que vocês têm o grupo para, ou podem me chamar também no parque. Agora nós temos a nossa atividadezinha, né? Aí vocês têm aqui de homework, page 42, tá? Na aula a gente conversa a respeito de que dia que é para entregar, a 3, a 4, a 3 eu acho que para a próxima aula, mas a 4 pode ficar para frente, não tem problema. Então, a gente tem aqui o reading, what a Rome, que casa, né? Tá? Mas é assim, que casa, sabe? Uma coisa assim de estranheza, tá? Lembrando que esse pronome interrogativo, quando ele vem na frente numa frase exclamativa, ele significa esse que, tá? E ele sempre dá uma ênfase. What a home! Estranho, tá? Look at the pictures, describe each room. Então, ele está pedindo para vocês olharem, né, para essas imagens aqui que apresentam diversas casas e descrevê-las, descrever cada uma delas. Na realidade, vocês vão tampar os textos para fazer isso. Como a gente não vai ter esse tempo, né, pula essa parte, vocês vão direto para a leitura. E aí ele diz, read the article, check the best title for the article. Então, eles pedem para vocês lerem o artigo todo e decidir qual que é o melhor título para esse artigo. Here we have the Storybook House, a casa da história, né, de contos de fada, na realidade. The Shoe House, a casa sapato. The Crazy House, a casa maluca. And the Upside Down House, a casa que está ao contrário, está invertida, tá? Upside down em inglês é ao contrário, tá? E o C é read the article again and answer the questions. A C vocês vão ler o artigo e vão responder aqui as perguntas according to the tests, de acordo com os textos do artigo, tá? A D, a gente tem aqui um listening, que é sobre a casa do Elvis Presley, em Graceland. Também não vejo sentido, porque não dá, vou fazer como, né? Vocês vão parar. Então, é o que eu falei. Peguem as keycodes e abram as keycodes, entrem no site, vê se vocês encontram os listenings e façam, tá?
Façam, tentem responder, depois vocês podem ver a resposta comigo, não tem problema, tá? Eu não vou passar agora. E o three, aí é a nossa tarefa, writing and speaking, dream Rome. Então vocês vão escrever e vão falar depois em aula. Dream Rome é a casa dos sonhos, né? Lembrando que casa no sentido de lar. Imagine your dream home. Então você vai imaginar a sua casa dos sonhos. Answer the questions. E responderá estas perguntas. Where is your dream room? Onde fica essa sua casa dos sonhos? How many rooms does it have? Quantos quartos ela vai ter, né? Quantos compartimentos, quantos espaços? What does it look like? Qual é a aparência dela? Lembrando que ali, ó, no Reading a gente tem casas assim com características bem diferentes. E is there anything unusual about your room? E tem alguma coisa incomum sobre essa sua casa? B. Write a description of your dream room. Use the model and your answers from part A to help you. Ok? E o B, vocês vão fazer uma descrição sobre a casa dos sonhos usando o modelo que está aqui embaixo, tá? Aliás, usando o modelo das perguntas da parte A, né? Das respostas da parte A, tá? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar isso aqui em algo que possa ser apresentado. Pode ser o Canvas, pode ser o PowerPoint, pode ser o Prezi, pode ser o Sway, pode ser algum outro que vocês conheçam. Tem um outro lá, Genially, que eu não lembro. O que vocês quiserem usar. Vocês vão pegar essa casa, vocês vão pegar uma foto dessa casa, se vocês quiserem criar essa casa do zero, desenhar, isso aí é com vocês, esses recursos eu não conheço. E vocês vão fazer o texto embaixo, como se vocês fossem fazer uma postagem, tá? É um desafio lá no Instagram, ou sei lá onde vocês quiserem de rede social. Melhor no Instagram, né, que é o mais normal hoje em dia para vocês. Vocês vão fazer essa postagem, né, com a foto dessa casa dos sonhos, o lugar onde, e vão fazer a descrição de como ela é. Obviously, in English, mas não é para essa semana, é para o dia. Essa é 15, né? É para o dia 29 de outubro, tá? Então, para 29 de outubro, vocês têm essa atividadezinha. Ok, guys? Era isso. Foram 2 unidades aqui. Eu espero que vocês consigam compreender, né? Qualquer dúvida, vocês. E o Kissas Kissas.